dia, bom dia! Tua presença. Hoje vamos continuar aqui o nosso estudo das mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos ver a história de uma mulher que também não tem o seu nome citado aqui na Bíblia. Não tem o seu nome aqui na Bíblia citado, mas ela é conhecida por uma mulher pecadora. E aqui a gente entra em algo muito contraditório, né? Porque todos nós somos pecadores. Não existe um pecadão, um pecadinho, né? E essa mulher, ela foi confrontada por estar ali sendo uma mulher pecadora. E o que Jesus falou para ela é o que nós precisamos lembrar e viver diariamente. Então hoje a gente vai ler essa passagem que é em Lucas 7. Jesus é ungido por uma pecadora. Que loucura, né? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus. Aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoou pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Então, aqui, essa pequena história, né, ela traz algo muito importante para nós. Porque quantas vezes nós nos sentimos indignas, nós ficamos olhando para o que a gente fez no passado e quer que isso nos defina, né? Então a gente não se permite viver a transformação. A gente não se permite viver
essa nova vida, essa nova criatura. Porque aquele que se encontra com Jesus, uma nova criatura é. Essa é a real transformação. Então, essa mulher, ela não olhou mais para quem ela era. Ela não olhou mais pelos pecados. E aqui eu acho interessante porque só falou que ela era pecadora. Só que não falou quais eram os pecados dela. Então, assim, se ela era uma mulher conhecida como pecadora, né? Então, ela já tinha essa identidade formada perante a sociedade. Então, a nossa identidade é o que nós cremos. Então, essa mulher, ela já carregava aquele peso. Então, ela vai até Jesus, né? Ela já sabia quem era Jesus. Ela já conhecia. E ela vai até ele reconhecendo quem ele é. Reconhecendo a sua grandeza. Então, ela entrega o seu melhor. E Jesus fala, ele traz uma parábola. E nessa parábola, ele nos mostra: quem muito é perdoado, também muito ama. E quantas vezes a gente segura um perdão? Quantas vezes nós carregamos isso com a gente? E esquecemos que o perdão, ele é mais sobre nós do que sobre a outra pessoa. Então aqui ela não procurou e em cada um que falava dela e pedir para que eles falassem uma nova identidade para ela. Você é isso, você é aquilo. Não. Ela só reconheceu quem era Jesus. E ali naquele ato dela, ela foi transformada. E dali ele falou: vá em paz. A sua fé salvou, né? Vá em paz. Então, ela não precisava carregar mais nenhum pecado, porque ali ela era uma nova criatura. Então, tudo que passou, ela não define mais ela. E às vezes a gente está em alguma situação onde o nosso eu do passado tem que honrar ele, né? Então a gente tem que ficar lá, porque o nosso eu do passado era assim. Então a gente tem que continuar sendo. A gente não pode ter uma nova vida. A gente não pode mudar de rota, né? E a verdadeira transformação aqui, ela não acontece só do encontro. Ela conhece do arrependimento. Ela acontece, né, da pessoa realmente se render. Porque quantas pessoas a gente vê que, conheço Jesus, mas ela se mantém no mesmo posicionamento. Ela se mantém da mesma forma. Não gera mudança nela. Então, a gente reconhece uma pessoa que foi transformada pelos seus novos frutos. E aqui a gente consegue acessar, porque uma árvore, né, para ela dar um novo fruto, ela não consegue, né? Precisa vir uma nova semente daquele fruto. E como que a gente se torna essa nova criatura, esse novo fruto? Porque a nova semente que está em nós, ela vai trazer esse novo fruto. Então, a partir do momento que a gente tem esse encontro com Jesus, que nós temos esse encontro, nós não queremos. Então, é diferente de uma religião onde proíbe. Você não pode beber, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo.
Quando uma pessoa realmente tem um verdadeiro encontro com Jesus, que ela é transformada, ela não quer fazer em amor a Ele. E aqui fala, por isso digo, ela amou muito porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Então, quanto a gente vê muito isso, né? Pessoas assim que tinham uma vida muito fora, né, dos princípios, dos valores, e que quando realmente encontram a verdade, né, que é Jesus, elas, a gente fala, se converte, né? Então ela muda completamente, porque ela sabe como Jesus a encontrou. Ela consegue ver quem ela era sem Jesus e com Jesus. E quando uma pessoa, né, como esse fariseu que estava recebendo, ele reconhecia Jesus, ele sabia quem ele era, a grandeza dele também, mas ele era religioso. Ele tinha essa religião. Então, quando vem aquela mulher pecadora para encostar em Jesus, quem é ela? Ela pode? Então, porque assim, a gente se coloca numa posição de julgamento, de julgar, né? Então, quando nós estamos nessa posição de julgamento, a gente está se afastando. E aí, o que Jesus falou para esse fariseu? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Então, olha para vocês verem o que é uma religião. O que é você ali só fazer, né, o que é certo, né? Mas porém a gente se coloca ali num lugar de justiça, de julgador. É porque eu faço mais. E quando nossa identidade está no fazer, gente, a gente vai ter que penar muito, porque nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores, nós erramos. Então, todos os dias a gente vai chegar e vai se sentir indigno. Porque quem não peca, quem não pecou hoje ainda? Então, a gente tem que buscar, né, a nossa santidade, né, os nossos princípios. Porém, nós precisamos reconhecer que até aquele que disse que não peca, já está pecando. Então, nós somos como essa mulher. Nós somos essa mulher que precisa reconhecer, precisa se prostrar. Então, não é por causa do passado, não é por causa do que fizemos. Essa culpa, nós não podemos deixar que ela nos afaste da verdade, né, de Jesus. Então, quantas vezes nós deixamos a culpa nos afastar? E aqui a gente fala também, né, nessa passagem do perdão. E é muito forte, porque o perdão, ele, como eu falei antes, ele é mais sobre nós do que sobre o outro. E a gente às vezes pode falar, Daiane, mas você não sabe o que isso me causou. Tem um Provérbios, deixa eu achar ele aqui, que fala de como devemos tratar os nossos inimigos. Então a gente tem um perdão que a gente não tem que ter a convivência, né? Então são pessoas que a gente realmente não tem que estar próximo, temos que afastar. E tem pessoas que a gente tem que perdoar e temos que conviver, temos que estar com elas
diariamente. No caso, muitas vezes, nosso marido ou nossa esposa, né? Então, a gente tem que perdoar e conviver. E tem casos que a gente realmente precisa se afastar, né? Então, é um perdão onde a gente não precisa ter a convivência. E lá em Provérbios fala que... Deixa eu achar aqui, Provérbios... Provérbios 25... Aqui fala nesse Provérbios que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. A gente pensa, como assim, né? Essa pessoa me faz mal, eu ainda tenho que tratar ela bem. E aqui ele continua. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te recompensará. Então, a gente tem aqui dois lados do perdão. É o que eu falei, o perdão é sobre nós, né? Então, muitas vezes a gente resiste ao perdão por achar que a outra pessoa não merece. E aí a gente fica preso na vida dela e ela na nossa. E aqui Jesus traz como que a gente deve lidar com essas pessoas que a gente precisa perdoar. É engraçado porque eu vivi isso dentro do meu relacionamento. O meu marido, ele só foi convertido, eu vou falar assim, né? Convertido, ele só teve um encontro de fato com Jesus porque eu presenciei essa palavra. Porque foi a partir da minha atitude com ele, do meu posicionamento com ele, que essas brasas vivas foram incomodando. Então, como assim? Eu tô tratando ela dessa forma, ela me trata dessa forma, ela me perdoa. Que é isso? O que tá acontecendo? Então, às vezes a gente lê isso daqui, brasas vivas, né? A gente acha que é um mal, vai fazer um mal. Mas essas brasas vivas é o amor de Deus. É o coração queimando. Então aquela pessoa, ela vai querer o que tem em nós. Então, ela vai... Como que essa pessoa consegue perdoar? Como que essa pessoa consegue tratar o inimigo assim? Se ele tá com fome, eu vou dar o que comer. Se ela tiver sede, eu vou dar o que beber. Então, esse é a maior forma de amor que a gente pode presenciar. Porque nós só conseguimos fazer isso se nós estivermos completos de amor. E aí, pode me questionar, né? Agora, Daiane, mas você não sabe o que essa ação causou em mim. Aí a gente tem duas pontas aqui. A primeira é a ação. Então, a ação que o outro faz, ela é responsabilidade do outro. Ela diz sobre o outro. Então, nunca uma ação é sobre nós. E a segunda ponta é como a gente recebe. Então, se uma pessoa fez algo e aquilo afetou a gente, isso eu tô falando, né, de relacionamentos saudáveis, tá?
Porque realmente tem pessoas, como eu falei, que o perdão a gente tem que perdoar, mas nós não temos que ter convivência. E aí, quando essa ação causa algo em mim, nós precisamos buscar o conhecimento. O que essa ação destravou em mim? Porque eu não deveria agir dessa forma, eu não deveria me sentir ofendido por algo que é do outro. Porque a ação é responsabilidade dele, é trauma dele, é tudo com ele, com a pessoa que está ferindo. Agora, a nossa reação, como nós recebemos essa ação, aí sim é onde nós devemos investigar, sondar o nosso coração. Então, nós precisamos identificar qual é esse gatilho. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou tendo esse sentimento? Então, isso é a gente buscar o autoconhecimento, porque a gente esquece que nós tivemos infância, nós tivemos traumas, nós tivemos muitas experiências. Então, a gente carrega uma bagagem. E o autoconhecimento, às vezes, a gente tá tão no automático, a gente foi desde pequeno treinado a reagir. Por quê? A gente sempre foi atacado. Hoje mesmo eu tava deixando minha filha na escola e um pai, acho que a menina devia ter uns 9 anos, já no estacionamento ele vem assim acelerado, quase bateu em outro carro e começou a discutir com o pessoal no estacionamento. Quando essa menina tava dentro do carro, né, esperando pra sair, ele já sai, bora, vamos logo. E falando com ela de uma forma que, assim, eu fiquei assustada. E eu tava com os meus 2 filhos e eles ficaram olhando. E aí, eu peguei os meninos pra gente entrar no colégio e veio ele e a menina. E eles estavam discutindo porque ela tava com o celular, ele tava pedindo o celular. E aí, ele só atacando ela. Ele só tava falando assim, coisas muito pesadas. E aí, ela começou, toma essa merda, pega aí, e começou a xingar ele também. Aí, como que vai ser o futuro dessa menina? Como que ela vai ser lá na frente nos seus relacionamentos com os filhos, com o marido, com as pessoas próximas a ela? Então, ela foi treinada a ter aquele comportamento. Por quê? Ela precisava se proteger. E aqui a gente tomando consciência desses traumas, desses problemas que nós tivemos, aí sim a gente consegue acessar um novo nível de comportamento, de relacionamento. Aí a gente consegue trazer mais clareza. E pode falar assim, mas o perdão, eu tô me fazendo mal de aceitar. O perdão é diferente de aceitar. Completamente diferente. Porque quando você perdoa, você tá dizendo, eu não carrego isso comigo. Isso não faz parte da minha vida. Agora, quando nós só falamos, eu te perdoo, mas aceita a mesma ação, a mesma atitude, isso não é perdão. Isso é uma autodestruição, porque você não está se posicionando. Então, o perdão, ele não é você aceitar. O perdão, ele é você libera essa pessoa, libera essa situação, entenda que tudo coopera para o seu bem. Então, até o mal que alguém te fez vai ser usado para o seu bem.
Às vezes hoje a gente acha que aquilo foi a pior coisa que aconteceu na nossa vida. Mas Deus vai usar isso na sua vida. Lá na frente você vai entender. Vai entender por que você passou por cada situação. Por que você está vivendo. E muitas vezes, essa falta de perdão hoje, ela fecha portas lá na frente. Ela deixa de acessar pessoas por causa de traumas, de uma parede que a gente constrói quando não liberamos o perdão. Então, temos muito que aprender com essa mulher. Porque às vezes a gente quer estar fazendo tudo certinho, né? Estar pronta, estar perfeita para ir um encontro com Jesus. Mas é justamente o amor que ele quer. E aqui ele fala que essas pessoas que estão mais quebradas são as que mais amam. Então que a gente possa olhar hoje para o nosso passado e entender o que está nos afastando desse encontro. O que está nos travando de entregar de fato, de se deleitar. Ali ela sofreu, ela jogou fora, ela se lavou em lágrimas. Então às vezes a gente precisa tirar, limpar tudo, acabar com tudo que tá aqui, no coração, nos prendendo. Porque a nossa identidade, ela não resume no que fazemos. Ela resume nas palavras que Deus tem pra gente. E quantas vezes nós deixamos de agir, de tomar decisão, porque estamos presas ao passado, presa a pessoas, presa a situações. Muitas mulheres estão deixando de colher o melhor da sua vida por causa do passado, por causa do que fizeram no passado, por falta de perdão. Então, eu comecei a falar, existe o perdão que você não tem que ter o contato. Então, como que é esse perdão? Você vai orar por essa pessoa. Então, é aquela pessoa que você fez muito mal para você, te gerou dor. E essa dor, você não tem culpa daquela dor que ela gerou em você. Mas você não precisa carregar essa pessoa mais. Você não precisa que essa dor esteja com você mais. Então, como que você vai perdoar? Você não tem que ir lá falar com essa pessoa para falar eu te perdoo. Você vai perdoar essa pessoa orando por ela, desejando o bem para ela. Então aqui a gente vai lá nesse Provérbios. Então você vai dar para ela algo bom. Porque o que nós temos é o que nós entregamos. Então se o nosso coração está preenchido de dor, a gente vai só conseguir entregar dor. A gente só vai conseguir entregar algo para machucar. Então pessoas que foram machucadas, elas querem machucar outras pessoas, porque o que ela tem, ela ainda não conseguiu tirar aquilo dela. E então, para essas pessoas que você não tem que ter convivência, você tem que estar longe mesmo, você vai orar. Você vai desejar coisas boas para ela. E eu tenho certeza que esse sentimento, ele vai mudando. A partir do momento que você deseja tanta coisa boa, que você vai começar a ter empatia. Você vai começar a olhar para aquela pessoa e pensar, meu Deus,
o que essa pessoa passou para ela fazer isso comigo. O quanto essa pessoa sofreu para ela chegar nesse momento e fazer isso comigo. E a gente tem o outro lado, né? Que são as pessoas que a gente precisa perdoar, mas precisa conviver. E o perdão, como eu falei, a gente libera e ele não tem que voltar mais, nenhum remorso, nada. Então, quantas situações a gente fala, eu perdoei, mas na primeira briga a gente joga na cara, mas você fez isso, isso, isso e isso. Vai lá e aponta o dedo. Então, em uma briga a gente tem dois lados. E a gente tem o que eu deixei de fazer para que essa situação acontecesse. Mas a gente acha melhor olhar para o outro e falar, você não fez isso, você não fez aquilo, você não tá dando, e apontar o dedo. Aí, depois que eu entendi o poder da autorresponsabilidade, muitos dos meus problemas foram resolvidos. Porque enquanto eu esperava que o outro resolvesse, aquele problema, ele ia postergando. E eu não conseguia perdoar. Eu ficava com algo no coração, que eu não conseguia liberar aquela pessoa. Porque eu achava que tinha que ser ela. Ela que tinha que fazer. Mas a partir do momento que eu entendi que eu preciso fazer isso por mim, a minha autorresponsabilidade, nisso eu não consigo interferir na ação daquela pessoa, mas eu consigo transformar o que eu sinto. E a gente só consegue transformar quando nós estamos inteiras na nossa identidade. Então, que essa mulher hoje, ela te lembre que você não precisa se limpar, né? Você não precisa estar perfeita para ir no encontro com Jesus. Que é depois desse encontro com Jesus que você vai voltar. Que você vai ser preenchida, que você vai ficar em paz. Então, que você não carregue esses pecados. Que você não carregue esse peso mais. E é tão forte a gente pensar dessa forma, porque quantas mulheres a gente vê que saem de um relacionamento quebradas, mas aquelas mulheres, elas não entenderam o que quebraram elas no relacionamento. E elas vão para outro relacionamento quebradas, achando que elas precisam de algo que aquela pessoa tem para entregar para ela. Sendo que nós deveríamos estar inteiras para poder entregar. Então, que hoje a gente possa levar essa mensagem dessa mulher. Que a gente possa entender o quão o amor de Jesus é grande por nós. E que nós reconheçamos, saímos do lugar aqui de cima e reconheçamos esse amor diariamente. Então, gente, hoje estamos encerrando aí com a mulher que ungiu Jesus, a mulher pecadora que ungiu Jesus. E amanhã a gente volta com outra mulher. Vou selecionar, mas está sendo muito bom essa série de lives que estamos fazendo. Então a gente já viu muitas mulheres, Joquebede, Ana, Marta e Maria, Eva, Abigail. Então todas essas lives estão lá no canal do YouTube.
vocês podem acessar lá e assistir as outras lives. E podemos achar que isso aqui é uma história antiga que não serve mais para nós. Mas nós, olhando o posicionamento dessas mulheres, conseguimos modelar e aplicar hoje e ser transformadas. Então, fiquem com Deus, uma semana abençoada e amanhã estaremos aqui no mesmo horário, tá bom?